Boa noite, Dom. O que vou te contar é algo que aconteceu comigo no meu antigo emprego, em um cartório no bairro Obispado, em Monterrey. Curiosamente, eu nunca me senti desconfortável ou sequer assustada lá, até aquela tarde que parecia completamente comum. Naquela tarde, tudo estava correndo normalmente. Não havia mais clientes, e aos poucos os últimos colegas começaram a se despedir, até que acabei ficando sozinha em uma mesa no canto. Subi para pegar alguns arquivos e, enquanto revisava os documentos, comecei a escutar uns barulhos vindo de trás de uma porta trancada com cadeado. Desde que comecei a trabalhar lá, os colegas sempre comentavam que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas eu nunca dei muita bola. Afinal, nunca acreditei muito em coisas paranormais, porque nada do tipo tinha acontecido comigo. Mas eu ouvi claramente. Era um choro, o som de alguém chorando que vinha lá de dentro. E parecia o choro de uma criança. Senti o pânico crescendo porque os lamentos ficavam cada vez mais nítidos, impossíveis de ignorar. Tomada pelo medo, me aproximei da porta, tentei abri-la e perguntei quem estava lá, mas os choros pararam de repente. Naquele momento, soltei um suspiro de alívio, pensando que tudo não passava de coisa da minha cabeça. Talvez meu cérebro, cansado pelo trabalho, estivesse pregando peças. E me preparei para descer de volta à mesa, terminar o que faltava e ir embora. Me deixa sair. Algo me parou ali. Uma voz. Me deixa sair, disse de novo, e dessa vez era impossível ignorar. A voz vinha claramente de dentro daquele quarto trancado, um lugar que eu nem sabia o que guardava, mas com certeza não era um espaço para uma criança. Desci correndo para minha mesa, mandando uma mensagem para uma colega, perguntando se o que eu estava ouvindo era o mesmo que tinha assustado tanto eles por anos. O motivo de ninguém gostar de subir ali quando o cartório estava vazio. Enquanto esperava a resposta, comecei a pegar minhas coisas. Foi então que uma porta se abriu no segundo andar. Eu sabia que era aquela porta. Corri em direção à saída e, ao passar pelas escadas, não pude deixar de olhar quando algo passou correndo lá em cima. Vi só de relance, mas consegui seguir com os olhos por um segundo. Juro que por um instante vi algo que parecia uma criança de uns 4 anos correndo, mas não havia nenhuma saída ou entrada ali em cima. Não tinha como alguém ter entrado lá. Saí apressada e minha colega apenas me disse para me acostumar com esse tipo de susto, que era algo comum no cartório. Desde aquele dia, nunca mais subi sozinha para aquele quarto quando já não tinha mais ninguém por lá. Até hoje não consigo entender o que aconteceu. Me pergunto se há alguma coisa naquele cartório. Talvez entidades ou algo do além procurando respostas e se manifestando através de nós. O mais bizarro é que ninguém sabia o que tinha atrás daquela porta com cadeado. E meu ex-chefe sempre falava que ela só podia ser aberta com a sua autorização, sem qualquer motivo trivial. No tempo todo em que trabalhei lá, nunca vi a porta sendo aberta. E o escritório dele também tinha umas figuras bem estranhas. Cada vez que eu entrava ali, sentia uma vibração muito esquisita, que só me dava vontade de sair correndo. Até que um dia, eu realmente saí, quando pedi demissão, e nunca mais voltei. Eu quero começar dizendo que, assim como muita gente que escuta essas histórias, eu era, ou talvez ainda sou, uma pessoa cética. Não acreditava em nada que fosse religioso ou paranormal, apesar de gostar bastante desses temas. E quando digo era, é da mesma forma que muitas outras pessoas que escutam seus relatos. No início de fevereiro deste ano, meus pais, com muito esforço, me deram a chance de estudar fora do país por 1 ano. Agora estou morando em uma cidade encantadora na República Tcheca, chamada Pilsen. Durante o dia, é um lugar vibrante, cheio de cores e com pôres do sol de tirar o fôlego, rodeado por paisagens impressionantes. Mas quando a noite cai, tudo muda. Aqui a noite traz consigo um frio cortante, resultado da altitude e da densa vegetação ao redor. A neblina fica tão densa que parece saída diretamente dos piores filmes de terror. Para preservar o meio ambiente, a cidade opta por ficar em semi-escuridão, o que faz as cores sumirem na escuridão da noite.
As pessoas são bastante reservadas e, mesmo tendo tentado me aproximar, aprendi pouco sobre as lendas locais. Não há aquelas histórias de arrepiar como as que temos no México. Para minha sorte, as únicas histórias que circulam por aqui são de bruxas e vampiros, usadas mais para assustar as crianças. Logo no começo, quando saía para caminhar à noite, era impossível evitar aquela estranha sensação de estar sendo seguido, como se sempre tivesse alguém me vigiando. Mas claro, eu atribuí essa inquietação à solidão e ao processo de adaptação a um ambiente tão novo e diferente, então não dei muita atenção. Pilsen não é uma cidade grande, dá para cruzar de um lado ao outro em menos de 1h30 a pé. No terceiro dia depois de chegar aqui, enquanto fazia minha caminhada noturna, avistei à distância uma figura meio apagada pela pouca luz. Era claramente uma silhueta humana, mas tinha algo perturbador nela. Usava calças e uma jaqueta incrivelmente longas, como se estivesse tentando se proteger do frio intenso. A barba espessa passava da cintura e suas mãos finas e esqueléticas pareciam ossos, com unhas longas e afiadas. O mais bizarro de tudo eram os pés descalços que terminavam em algo parecido com garras, me lembrando as de um urso, talvez. Decidi ignorar esses detalhes e continuei andando. Aqui é curioso, porque eles têm uma lei que proíbe qualquer barulho depois das 10 da noite, o que resulta em um silêncio que, para mim, é mais agradável do que escutar música com fones de ouvido. Mas esse silêncio não é absoluto. De vez em quando, há interrupções, o eco de conversas distantes, o som de carros ao longe e até o suave bater de asas dos morcegos que sobrevoam a cidade. No meio do caminho, cruzei uma ponte que sempre me fascinava com as vibrações dos trens passando. Enquanto esperava que um trem quebrasse a calmaria, ouvi um som inquietante, como se fossem garras sendo arrastadas, como se algum animal estivesse andando logo atrás de mim. Na minha inocência, achei que fosse um cachorro, mesmo sabendo que cães de rua não são comuns por aqui. O som mudou, se tornando passos descalços correndo sobre o chão úmido coberto pela neblina. Com medo, me perguntei se alguém poderia estar precisando de ajuda. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, um trem passou pela ponte, como se zombasse dos meus medos. E foi aí que, ao me inclinar para olhar os trilhos, eu o vi. A figura estava lá, imóvel, me encarando. O medo me congelou. Antes que eu pudesse reagir, o trem terminou de passar, e quando olhei de novo, não havia mais ninguém. A figura simplesmente desapareceu. Por algum motivo, a sensação de vazio que ficou foi ainda mais assustadora, pois agora ela poderia estar em qualquer lugar. Tentando me acalmar, resolvi continuar meu caminho. Nada mais aconteceu naquela noite até semanas depois, quando já estava adaptado ao novo ritmo e não precisava mais sair à noite. Certa vez, voltando de um bar, eu o vi de novo. Dessa vez, estava sentado em um banco do outro lado da rua. Reconheci na hora. Aquela barba que tocava o chão, as mãos magras e esqueléticas, as garras. Curiosamente, não senti medo nenhum. Talvez por estar um pouco bêbado, já que era 4 da manhã. Sem transporte público à vista, me preparei para caminhar por uns 45 minutos até o meu dormitório. Mas no meio do caminho, o pesadelo voltou. Ouvi passos descalços atrás de mim, e enquanto o mundo parecia mergulhar no silêncio, o som ia se aproximando. Um eco que logo me encheu de pavor. Corri o mais rápido que consegui, sentindo o medo impulsionar minhas pernas. Quando finalmente parei, me encostei numa parede, ofegante, e uma voz na minha cabeça repetia: se um espírito ou fantasma estiver por perto, afaste-o, afaste-o com palavrões. Era o que minha tia sempre dizia, e foi a única coisa que consegui pensar. Milagrosamente, o som parou. Com as últimas forças que tinha, cheguei ao meu quarto. Exausto, caí na cama e peguei no sono assim que encostei a cabeça no travesseiro. Por alguns dias, nada mais aconteceu. Eu já estava quase convencido, ou tentando me convencer, de que tudo não passava de uma peça pregada pela minha própria mente. Mas então as noites de insônia voltaram. Decidi sair para caminhar. No entanto, ao passar pela mesma rua onde me encostei naquela noite de fuga, fui tomado por um cheiro de podridão. Tem algo morto por aqui, pensei.
Procurei de onde vinha, mas o cheiro estava por toda a rua. Mesmo assim, continuei andando, ansioso para chegar à praça principal, onde a luz deveria afastar essa sensação de perigo. Mas naquela noite a praça estava deserta, estranhamente vazia, sem ninguém por perto. Achei um banco, sentei e acendi um cigarro. O medo estava quase insuportável, como se algo sombrio me observasse de longe. Foi então que ouvi um murmúrio no início incompreensível, até que uma palavra ficou clara: Odejit. O pavor só aumentou, mas me obriguei a seguir em direção à ponte, que até então era meu refúgio. Ao me aproximar, a neblina densa mal deixava a barba iluminada por um poste de luz. E lá estava ele, parado, como se me esperasse. Aquela fraca luz apenas desenhava sua silhueta, onde eu costumava esperar pelos trens. O terror tomou conta de mim, e eu não tive coragem de me aproximar. O cheiro de decomposição voltou forte e constante, quase insuportável. Decidi apressar o passo e ir o mais rápido que pude para o meu dormitório. Naquela noite não consegui dormir. A paranoia não me deixava em paz. Na manhã seguinte, mesmo exausto, eu estava atravessando as ruas a caminho das minhas aulas. Notei uma grande movimentação de policiais e bombeiros em volta dos trilhos do trem. Quando cheguei à cafeteria para almoçar, um amigo que olhava o celular me contou o motivo. Uma ponte havia desabado por causa de uma estrutura mal feita. Ela poderia ter caído há muito tempo, mas acabou cedendo naquela madrugada. Meu coração quase parou. Perguntei qual ponte tinha colapsado, e era justamente a ponte que eu costumava cruzar no caminho de casa. Fiquei em choque, sem conseguir dizer uma palavra. Depois do almoço, voltei para perguntar ao meu amigo sobre o balbucio que eu ouvi na praça, já que ele fala tcheco. Ele me corrigiu e explicou que o que eu ouvi foi Odejit, que significa vá embora, em tcheco. Naquele momento, tudo fez sentido. Não sei o que pensar daquela entidade. Será que fui salvo de um destino trágico? A pergunta que fica é: por quem? Seria um demônio que decidiu me salvar? Um anjo com uma aparência bem estranha? Ou talvez só um vagabundo que gosta de assustar as pessoas, mas que naquela noite teve uma boa intenção? Seja na cidade ou no campo, existem sempre aqueles lugares que preferimos manter distância, espaços onde o ambiente parece mais pesado, onde até o mais cético sente uma estranha vibração percorrendo o corpo, quase como um alerta. E mesmo que a gente tente ignorar, às vezes parece que o que quer que viva nesse desconhecido não quer nos deixar ir, como se cruzar seu caminho fosse um convite para que ele nos siga, para que o paranormal se manifeste em nossas vidas. A história a seguir nos transporta para esses momentos em que achamos que escapamos, mas logo percebemos que o que estamos tentando deixar para trás pode nos alcançar, até mesmo na segurança do nosso próprio lar, que talvez nunca esteja completamente seguro. Boa noite, Dom. Eu sou de Guanajuato, e quem conhece essa região sabe que por aqui tem muitos morros. Eu moro bem perto de um que é enorme. Nesse morro há vários ranchos, além de pequenas lagoas e cascatas. O que vou contar aconteceu em uma dessas cascatas, não faz tanto tempo assim. Numa tarde, 2 amigos e eu resolvemos ir até uma dessas cascatas para nos divertir um pouco, jogar umas pedras, passar o tempo. Mas o curioso é que o caminho, que a gente conhecia muito bem, dessa vez pareceu muito mais longo do que o normal. Saindo de casa, demoramos cerca de 2 horas para chegar lá, bem mais do que costumava ser. No meio do percurso já eram 6 horas da tarde. Pensamos em voltar, mas como já estávamos na metade, decidimos seguir em frente, mesmo que fosse só para chegar, ficar um pouquinho e já ter que ir embora. Mais à frente encontramos um senhor vindo na direção oposta. Ele parecia assustado, talvez pensando que iríamos fazer algo com ele, ou quem sabe tinha medo do que estava prestes a nos avisar. Com a voz tremendo, ele nos disse: rapazes, tomem cuidado, porque hoje o menino anda por aí. Não cheguem perto das cascatas, não se aproximem. A gente deu risada com o aviso como se fôssemos turistas. Já tínhamos passado por ali muitas vezes até a noite e conhecíamos muito bem o lugar. Não era qualquer coisa que iria nos assustar. Mas depois aconteceu algo ainda mais bizarro.
algo que deveria ter sido um aviso claro de que naquela tarde não deveríamos continuar. Perto do caminho nos deparamos com uma casinha, ou pelo menos parecia ser uma. Era uma estrutura pequena com um só cômodo e as paredes estavam completamente tomadas por plantas, como se estivesse ali há muitos anos. O estranho é que aquela construção não existia antes. Na verdade, um dos meus amigos tinha passado por ali na semana anterior. Apesar de parecer algo bem esquisito, seguimos em frente até finalmente chegar à cascata já no fim da tarde. Quando chegamos lá, o ambiente ficou frio e pesado, e por mais estranho que pareça, tudo parecia ter ficado cinza, como se as cores estivessem sumindo. Em certo momento, achamos ter visto algo se mexendo na água a vários metros de distância. Parecia uma mancha escura enorme. Sinceramente, não sei se meus amigos também viram ou se, assim como eu, preferiram não enxergar. Continuamos brincando e curtindo o fim do dia. Quando o sol finalmente se pôs, nos preparamos para voltar. Foi aí que nós três ouvimos ao mesmo tempo um grito. Parecia que várias vozes falavam atrás da cascata. Olhamos ao redor, mas não tinha ninguém. Foi então que decidimos ir embora, agora realmente nervosos e confusos. No caminho de volta, chegamos a uma rodovia de 2 pistas que precisávamos atravessar. A essa hora era perigoso, porque tínhamos que sair do meio da mata bem numa curva para cruzar para o outro lado. De repente, passaram 2 caminhões e um carro, e nós corremos para atravessar, mas um dos meus amigos acabou ficando para trás. Quando chegamos do outro lado e não o vimos, olhamos para trás e o avistamos, caído entre os galhos, a uma certa distância. Corremos de volta até ele. Ele estava chorando e disse que algo ou alguém o segurou pelo braço lá no meio das árvores e o derrubou no chão. Falou que sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro dos galhos e que só o soltaram quando voltamos para buscá-lo. Quando o levantamos, vimos que sua mão e antebraço estavam cheios de cortes. Agora, realmente assustados, corremos de volta pela rodovia e usamos uma camisa para cobrir seus ferimentos. Não sei se era o medo, se era o nervosismo que estava à flor da pele, mas juro que eu ouvia algo nos seguindo por entre as árvores. Estava tão escuro que não dava para enxergar nada. Quando finalmente avistamos as luzes dos primeiros ranchos ao longe, sinal de que estávamos chegando ao povoado, começamos a correr ainda mais rápido. E mesmo que meus amigos não tenham escutado, eu ouvi. Lá longe, na estrada escura por onde tínhamos vindo, ouvi uma voz gritar: "Não me deixem, não me deixem." Quando chegamos, nos acalmamos e conversamos um pouco sobre o que tinha acontecido. Meu amigo, com a mão já enfaixada, dizia que sentia uma queimação e contou que a coisa que o segurou pelo braço tinha uma mão muito grande, tão grande que cobriu todo o seu antebraço. Depois disso, nos preparamos para dormir. Meus amigos moram muito longe, já estava tarde, e com o susto que levaram, eu disse que seria melhor eles ficarem. No meio da noite, algo caiu no telhado. Escutamos barulhos como se algo andasse em 4 patas. Pode até ter sido um animal, mas nunca antes algo parecido tinha se aproximado. Nem sequer havia gatos na minha casa ou nos vizinhos. O som foi para o quintal dos fundos e depois disso não ouvimos mais nada pelo resto da noite. Desde então, toda noite, em algum momento da madrugada, escuto o mesmo. Primeiro, eu acordo do nada, como se meu corpo me avisasse que algo se aproxima. Depois, algo cai no telhado, caminha um momento e vai embora. Vocês acham que o velho que encontramos tinha razão? Acham que esse menino nos seguiu e agora sabe onde é minha casa? Neste momento, enquanto escrevo isto, está caminhando lá em cima no telhado novamente, como esperando que eu saia. Eu me lembro bem que lá pelos meus 8 anos, quase todo fim de semana, a gente ia para a casa dos meus tios, num vilarejo ao sul da cidade. Era um casarão antigo, daqueles que lembram antigas fazendas com um ambiente bem característico. Minha irmã mais velha, Mariana, e eu passávamos horas brincando no enorme jardim dos fundos, um lugar cheio de plantas que pareciam engolir tudo à sua volta. A gente adorava explorar procurando insetos ou pequenos esconderijos por ali. Mas teve uma tarde que foi diferente.
Estávamos recolhendo pedras para montar uma espécie de casinha secreta no meio das plantas, quando vimos algo que não tínhamos reparado antes. Parecia estar enterrado fazia um bom tempo e acabamos desenterrando. Era uma pequena figura de madeira, esculpida de forma tosca, lembrando um homenzinho. Mariana o chamou de Indito, dizendo que parecia com um ídolo pré-hispânico, e desde então começamos a chamá-lo assim, embora não fosse exatamente correto. Não sabia se achava engraçado ou assustador. Aquele boneco tinha algo estranho, com um olhar vazio, e mesmo sendo pequeno do tamanho da palma da minha mão, parecia ter um peso estranho. Acabamos deixando ele lá, entre alguns vasos, e logo depois, tudo que era estranho começou a acontecer. Foi quando ficamos sabendo de umas coisas esquisitas que tinham rolado com meus tios desde a nossa última visita. A casa tinha uma atmosfera diferente e falavam de barulhos estranhos à noite. Mas o mais assustador era que meus tios e primos juravam ter visto um homem enorme, com feições rudes como as do ídolo, andando pela sala no escuro, que desaparecia assim que a luz era acesa. No começo, Mariana e eu levamos tudo como uma brincadeira, achando que os adultos estavam exagerando. Só que as coisas mudaram de figura quando o nosso avô, que morava com eles, adoeceu gravemente. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ele, mas dia após dia sua saúde piorava. Uma noite, enquanto meus tios estavam no hospital com ele, decidimos voltar para a casa. Ninguém sabia que estávamos lá. Foi aquela típica coisa de criança, misturando medo e curiosidade, nos levando a fazer o que os adultos jamais fariam. Fomos para o jardim, procuramos no meio das plantas, exatamente onde havíamos escondido o ídolo. Não foi difícil encontrá-lo, mas dessa vez, ao tocá-lo, senti um arrepio estranho, como se houvesse algo mais ali com a gente. Nem sei por que fizemos isso, não tínhamos combinado nada, mas levamos o ídolo de volta para o lugar onde o encontramos e o enterramos novamente. Mariana achou que talvez tivéssemos desencadeado alguma coisa ao desenterrá-lo, então o enterramos mais fundo desta vez. Cobrimos com terra e saímos correndo de volta para a casa dos nossos pais. O que aconteceu depois até hoje parece inacreditável para mim. Naquela mesma noite, o nosso avô começou a melhorar. Os médicos não faziam ideia do que havia acontecido, mas, em poucas horas, o que parecia ser uma doença incurável começou a regredir. Pela manhã, ele já estava consciente, falando normalmente, e logo depois foi liberado do hospital. O mais surpreendente foi que os estranhos fenômenos na casa pararam também. Não havia mais homens nos quartos, nem figuras na sala. A paz havia retornado. Até hoje, Mariana e eu nos perguntamos se foi tudo apenas coincidência, ou se o Indito teve algo a ver com o que aconteceu. E mais uma vez, desculpem por chamá-lo assim, mas era como a gente falava naquela época. Talvez nunca vamos saber a verdade, mas essa história ficou marcada em nós, como uma daquelas lembranças que te seguem pela vida, mesmo quando você tenta deixá-las enterradas. Se você curte histórias de eventos paranormais, estranhos e inexplicáveis, adoraria que você se juntasse à nossa comunidade, que está crescendo cada vez mais. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Estou separando ótimos relatos para o próximo vídeo e seria uma pena se você perdesse. E se quiser apoiar o canal, é só deixar o seu like. Isso já ajuda bastante. Bem, vamos continuar. Olá, Dom e inscritos do canal, boa noite para vocês. Tomara que possam ajudar compartilhando minha história. O meu nome não importa tanto, mas o que vou contar sim. Isso aconteceu em Saltilho, Coahuila, faz bastante tempo. Eu morava com uma amiga em uma casa alugada perto do Ateneu. Na época, eu já estava na universidade e vinha de outra cidade, enquanto minha amiga curtia festas o tempo todo. A gente dividia o quarto e muitas vezes eu tinha que escutar ela se divertindo com algum cara enquanto eu tentava dormir. Como eu não estudava, eu precisava trabalhar. Certa noite, depois de um dia super cansativo no trabalho, deitei na cama e coloquei meus fones para ouvir música. Logo depois,
ouvi a porta da frente batendo. Tirei os fones e vi que era minha amiga voltando de uma balada, acompanhada da Manuela, nossa vizinha do apartamento ao lado, e de um rapaz. Os três estavam visivelmente bêbados, rindo e tropeçando enquanto entravam. Minha amiga entrou no quarto e avisou que Manuela ia dormir comigo e ela ia ficar com o cara. Para mim não era um problema, até porque eu gostava muito da Manuela. Mas eu estava exausta e já quase pegando no sono, só que eles não paravam de rir e conversar, o que atrapalhava tanto a música quanto o meu sono. E para piorar, quando eu finalmente decidi me juntar à conversa, todo mundo resolveu dormir, o que me deixou meio irritada, para ser sincera. O sono tinha sumido por completo, então fiquei apenas olhando para o teto, deixando meus pensamentos vagarem. Foi aí que algo aconteceu num piscar de olhos, literalmente. De repente, surgiu algo bem em cima de mim. Era uma mulher inclinada, me encarando fixamente. Sua aparência era assustadora, dentes amarelos e pontiagudos, e seus lábios estavam manchados com uma substância preta, parecendo piche, que sujava alguns de seus dentes. Ela mexia os lábios como se estivesse experimentando um batom, e o som que fazia era aterrorizante. Imaginem uma mulher muito velha prolongando o som da vogal E. Ela usava uma camisola branca e seu cabelo tão bagunçado que mal dava para ver seus olhos, mas o pouco que enxerguei era pura escuridão. A luz fraca que vinha do poste da rua, iluminando a esquina da nossa casa, permitiu que eu visse alguns detalhes. Mas o que mais me assustava não era sua aparência, que parecia saída de um pesadelo. O mais apavorante eram suas mãos e o que seguravam. Uma tesoura enorme, antiga, feita de metal e muito longa que ela mantinha bem sobre o meu abdômen. Seus movimentos eram estranhos, quase travados, como se estivesse congelada. Espero que consigam imaginar o que eu vi. Eu estava em pânico, paralisada pelo medo. Não conseguia mover um único dedo porque tinha certeza de que a qualquer momento ela me mataria com aquelas malditas tesouras. Minha cabeça foi invadida por milhares de pensamentos. O que é isso? Quem é ela? Como entrou sem que a porta barulhenta fizesse som? Como simplesmente apareceu em um segundo? Era real ou eu estava sonhando? Logo depois, pensei que talvez pudesse ser alguém fugido de uma prisão ou de um hospital psiquiátrico. Mas logo lembrei que o hospital mais próximo ficava muito longe da nossa casa. Além disso, por mais que ela parecesse uma louca, eu sabia que não havia nenhum lugar desse tipo por perto. Essa ideia me pareceu forçada, quase como uma cena de filme de terror. Só conseguia chorar, lembro dos meus soluços e das lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu pensei, já que ela vai me matar, só não quero ter que ver. Comecei a mexer os dedos, tentando acordar minha amiga, mas ela só se virou me dando as costas. Podia sentir aquela coisa rindo de mim enquanto eu tentava, sem sucesso, despertar Manuela. Justo quando achei que não poderia ficar mais horrível ou surreal, comecei a ouvir um som metálico aos pés da cama. Lentamente olhei para baixo e bem na minha frente havia o que parecia ser um menino. Ele parecia ter uns 4 ou 5 anos. Não tinha cabelo e estava montado num triciclo muito antigo, girando em círculos. Eu só queria desmaiar para não ter que continuar vendo aquilo. Me envergonho um pouco de dizer, mas acabei me urinando de tanto medo. Como se fosse um milagre, de repente consegui me mexer. A primeira coisa que fiz foi virar e abraçar minha amiga com toda a força. Comecei a chorar e gritar, o que obviamente fez ela acordar. Quando ela se virou para me perguntar o que estava acontecendo, também ficou apavorada e começou a gritar. O que é isso? O que é isso? Repetidamente ela se encostava desesperada na parede. Eu gritava que não sabia, que ela não olhasse. Perguntei se ela também estava vendo. E quando ela apontou para o lugar, aquela coisa já não estava mais atrás de mim. Agora estava aos pés da cama da minha amiga, onde o rapaz estava deitado. Nosso alvoroço acordou todo mundo, e começamos a gritar os 4, olhando para o mesmo ponto no quarto. Em meio ao desespero, Manuela me pediu para acender a luz. Todos víamos uma sombra negra nos observando. Lembro que a luz demorava alguns segundos para ligar depois de eu acionar o interruptor. E eu estava morrendo de medo,
porque precisava chegar muito perto daquela sombra. Pedi ao rapaz para acender a luz, mas ele estava ainda mais apavorado que a gente, agarrado às cobertas como se fossem um escudo, e nem sabia onde o interruptor estava. Eu o chamei de covarde, levantei e fui acender a luz. Posso garantir a vocês, pessoal, que aqueles foram os 2 segundos mais longos da minha vida. Quando a luz finalmente acendeu, a sombra desapareceu junto com o menino no triciclo. Todos soltamos um suspiro profundo e nos olhamos confusos, sem entender o que acabávamos de presenciar. Manuela pediu que eu deixasse minha lâmpada acesa e, mesmo exaustos da festa, todos demoraram muito para conseguir dormir. Eu, por outro lado, fiquei com o olhar perdido, sem conseguir tirar aquela cena da cabeça. Eles também viram a sombra, o que me trouxe um certo alívio, pois eu sabia que não estava ficando louca nem sonhando. Mas eles não viram o rosto, as mãos ou as tesouras, muito menos o menino. Só enxergaram a sombra, mas isso já foi o suficiente para deixá-los apavorados. Lembro que naquela semana fui dormir na casa da minha avó porque ficar na minha casa me aterrorizava. Eu até tinha aguentado quando coisas se mexiam sozinhas na minha frente, ou quando portas abriam e fechavam sem motivo, mas o que aconteceu naquela noite foi demais para mim. Foi além do que eu podia suportar. Algum tempo depois, finalmente me mudei de lá. Mesmo com o passar dos anos, ainda me pego pensando no que era aquilo. Já ouvi muitas histórias aqui sobre bruxas, e a forma como as descrevem é muito parecida com o que eu vi. Desde então me pergunto, será que o que vi foi mesmo uma bruxa? Mas o que ela ganharia me assustando daquele jeito? O que será que ela queria fazer e não conseguiu, porque conseguia acordar os outros? E se não era uma bruxa, o que então era aquilo? A única certeza que tenho é que a sombra não foi fruto de um pesadelo ou da minha imaginação, porque todos, até o rapaz que não sabia nada sobre a casa, também a viram. Então, o que poderia ter sido? Uma bruxa ou uma alma muito, muito perturbada? É aquilo que não conseguimos explicar que nos leva a encarar o desconhecido. As bruxas, os feitiços e essas presenças antigas nos fazem lembrar que existem segredos escondidos tanto na terra sob nossos pés, quanto na escuridão da noite. No entanto, nem todas as respostas estão entre nós. Alguns mistérios, aquele olhar que sentimos às vezes nas nossas costas, vem de muito mais longe, lá do céu. Às vezes, luzes aparecem onde não deveriam. O que vou contar agora não trata de magia ou rituais antigos, mas de algo diferente. Algo que nem sempre encontramos nos livros ou nas lendas, mas que, de alguma forma, continua nos observando das estrelas. Olá, Dom. Me chamo Letícia, sou do Equador. Há um tempo comecei a acompanhar suas histórias e elas me ajudam bastante a me desligar dos problemas do dia a dia. Isso me deu coragem para compartilhar esta história, que preciso dizer não é minha, mas do meu pai. Ele já me contou muitas vezes e cada vez ainda me surpreende. Para ele, bem, continua tão inquietante quanto na primeira vez que aconteceu. Até hoje, ele busca respostas para o que vivenciou. Agora vou compartilhar a história que ele escreveu com a minha ajuda. A partir daqui, vocês lerão em primeira pessoa, nas palavras dele. Eram os anos 90 em Quito, no Equador. Naquela época, era muito comum ter festas por toda a cidade, e por isso era fácil ver pessoas nas ruas até tarde da noite. Algo que hoje, infelizmente, não dá mais para fazer por conta da insegurança que tomou conta do país. Eu costumava passar os fins de semana com meus amigos, indo a festas e encontros que se estendiam até de madrugada. Em uma dessas noites, saí de uma festa porque ia encontrar alguns amigos em outra, que ficava a menos de meia hora dali. A cidade era menor naquela época, então a gente conseguia chegar rápido a qualquer lugar com uma simples caminhada. Além disso, o bairro dos meus amigos era o mesmo onde eu cresci. Eu tive que me mudar para outra cidade, mas sempre que podia voltava para vê-los e também para matar a saudade de Quito. Por isso, aquela caminhada era algo que eu já tinha feito incontáveis vezes. Nada demais para mim.
Tudo estava tranquilo, exceto por uma leve tontura por causa do álcool que eu tinha bebido, mas não era nada exagerado. Estava plenamente consciente de onde estava e do que acontecia ao meu redor. De repente, quando fui atravessar a rua para continuar meu caminho, do nada um carro me atropelou. Tudo aconteceu em questão de segundos. O carro pareceu frear só para ver o que tinha feito, mas logo acelerou e sumiu tão rápido quanto tinha me acertado. Poucos minutos depois, quando a dor diminuiu um pouco, tentei me mexer, mas a dor voltou na mesma hora. Vidros espalhados, sangue, minha calça rasgada e uma grande ferida na parte inferior da perna. Senti um frio nos pés. Provavelmente pelo impacto, meus sapatos foram jogados longe. Tudo parecia tão real naquele momento quanto a minha própria respiração agora. O próximo momento de que me lembro é de ver umas luzes ao longe, muito brilhantes. Achei que fossem carros e só pensava em não ser atropelado de novo, torcendo para que alguém me visse ali caído e viesse me ajudar. Mas as luzes só ficavam mais intensas e conforme isso acontecia, eu me sentia cada vez mais fraco, até que apaguei, ou pelo menos é isso que acho. Minha última lembrança é de estar deitado sobre uma maca fria, alta e prateada, mas essa memória é vaga, como se fosse um sonho. A sensação daquele momento, mesmo agora, depois de tantas décadas, ainda me dá arrepios. Acordei com a luz batendo nos meus olhos. Eu estava em um lugar totalmente diferente do destino onde deveria ter ido. Reconheci o lugar. Era uma quebrada perto do meu antigo bairro, mas não fazia sentido estar ali. Era longe da estrada principal, quase 1 quilômetro de onde o carro tinha me atropelado. Hoje esse lugar virou uma área residencial moderna, mas naquela época era uma quebrada cheia de vegetação, um lugar onde quase ninguém passava. As pessoas comentavam que viam e ouviam coisas estranhas ali, como luzes no céu, OVNIs. E foi justamente nesse lugar que eu amanheci. Na hora, tentei me lembrar do que havia acontecido. De repente, veio à mente o acidente, o carro indo embora, o sangue na minha roupa, meus pés descalços, a terrível ferida na perna, a dor insuportável e aquelas luzes estranhas, que foi a última coisa que recordei. Verifiquei meus braços, minha roupa, meus sapatos e a ferida, mas estava tudo intacto, como se o acidente nunca tivesse acontecido. A única coisa estranha que notei foi que um dos ilhós da minha bota direita estava faltando. Naquele momento eu me sentia estranho, como se tivesse presenciado algo que jamais seria capaz de lembrar. Fui para a casa do meu amigo, onde estava hospedado, mas não tinha ninguém lá. Era um domingo e eu tinha certeza de que eles estavam na igreja. Peguei minha mala e deixei um bilhete para eles. Sem pensar 2 vezes, voltei para a cidade onde estava morando naquela época. Passei por dias estranhos, com uma sensação de nostalgia, dor e ansiedade, e à noite suava frio e tinha pesadelos. Mas com o tempo, fui me recuperando, me sentindo bem, até melhor do que antes de tudo aquilo. Acabei esquecendo o que aconteceu e segui com a vida. Algum tempo depois, voltei para Quito, desta vez para ficar de vez. Fui visitar meu velho amigo e sua mãe, na mesma casa onde eu tinha ficado da última vez. Nos preparávamos para curtir um fim de semana de festa, como nos velhos tempos, quando a mãe dele, uma senhora por quem eu tinha muito carinho e que também gostava muito de mim, nos deu um conselho: que voltássemos cedo, porque as ruas de madrugada não eram seguras, especialmente nas estradas onde os carros corriam do jeito que queriam naquele horário. Nesse momento, ela lembrou de algo que uma vizinha tinha lhe contado. Ela disse que uma vez, quando estava chegando em casa, viu um jovem sendo atropelado. Assustadas, elas correram para ajudá-lo, mas quando chegaram ao local, ele já não estava lá. Elas não podiam acreditar. A única coisa que restava era uma grande poça de sangue e um ilhó que parecia ser de uma bota. Essa é a história, pessoal. Muito obrigada por ouvirem o relato do meu pai. Eu realmente valorizo muito isso. Um abraço para toda a equipe do programa, a comunidade e, claro, uma saudação especial ao meu pai, Ricardo, o protagonista dessa história. Meu nome é Laura
E o que vou compartilhar aconteceu alguns anos atrás, lá em 2018. Naquele tempo, meus filhos Anselmo e Julian eram bem pequenos, tinham apenas 6 e 3 anos de idade. Como meu marido Anselmo trabalhava como segurança e quase sempre tinha que passar as noites fora, cuidar das crianças acabava sendo completamente minha responsabilidade. O lugar onde morávamos não era o melhor, mas era o que cabia no nosso bolso na época. A vizinhança era deserta, com ruas de terra batida e quase sem iluminação pública. Quando a noite caía, todos os vizinhos se trancavam em casa, e o silêncio profundo que tomava conta do ambiente me fazia sentir ainda mais sozinha. Lembro que naquela noite em particular, as crianças dormiram cedo. Eu fiquei na sala assistindo TV, mas não conseguia prestar atenção no que passava. Algo estava me incomodando, mas eu não sabia explicar o que era. Era uma sensação esquisita, como se o ar dentro da casa estivesse mais denso do que de costume. Me levantei e fui até a porta. Não sei ao certo por quê, mas algo me puxava para fora. Não ouvi barulho nenhum, não vi nada de estranho no começo, mas algo me fez ficar ali parada, esperando. E foi quando a vi. Era uma senhora completamente vestida de preto, andando devagar pela rua. Quase não dava para vê-la, porque as luzes da rua mal iluminavam. Mas no momento em que ela passou por debaixo de uma das lâmpadas mais fracas, consegui distinguir sua silhueta. Ela usava um xale escuro que cobria seu rosto, deixando apenas a boca à mostra. Fiquei paralisada de medo. É difícil de explicar, mas algo naquela cena me encheu de um pavor que eu nunca tinha sentido antes. A senhora parecia não ter nenhuma pressa, caminhava lentamente, como se soubesse exatamente aonde queria chegar. O que me deixou ainda mais assustada foi que ela vinha em direção à minha casa. Eu a vi se aproximar cada vez mais, até parar na minha porta. Ela não bateu, não disse uma palavra, apenas me olhou da rua, e como se o portão não estivesse lá, simplesmente entrou. Um arrepio percorreu meu corpo, mas eu não me mexi. Fiquei escondida atrás da porta de grade, observando aquela mulher invadir minha casa. Quase tremendo, perguntei: "O que a senhora está procurando?" Ela não respondeu, apenas movia a mandíbula de um jeito estranho, como aquelas pessoas bem idosas que já perderam os dentes e fazem movimentos esquisitos com a boca. Não consegui ver seus olhos, só aquele movimento. Então, com uma voz fraca e rouca, ela perguntou por Anselmo. Respondi que ele não estava, que trabalhava durante a noite. Nesse momento, a mulher deu mais um passo para dentro, como se quisesse ver algo além, e isso me irritou. Algo dentro de mim despertou e eu disse para ela ir embora, que não tinha o que fazer ali. Não sei de onde tirei a coragem, mas gritei. A senhora parou, não disse mais nada, deu meia volta e saiu pela porta. Mas não foi embora. Ficou ali, parada sob a luz fraca da rua, como se estivesse esperando por algo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Liguei para Anselmo e contei sobre a mulher horrível que estava lá fora, me deixando apavorada. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente era só uma senhora da região que estava perdida ou com algum problema mental. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ele ficou preocupado com o que eu estava contando. Ele estava prestes a dobrar o turno naquela noite, mas quando mencionei que a mulher tinha perguntado por ele, decidiu pedir para voltar para casa. Não queria correr o risco de algo acontecer comigo ou com as crianças. Quando ele chegou, a mulher já não estava mais lá. Anselmo saiu pela rua para procurá-la, mas não encontrou nada. A noite estava estranhamente calma, como se nada de esquisito tivesse acontecido. Mesmo assim, ficamos os dois acordados, com uma sensação muito estranha no ar. Cerca de meia hora depois, apareceram uns policiais na nossa porta perguntando por Anselmo. Ficamos assustados porque não fazíamos ideia do que estava acontecendo. E então, eles nos deram a notícia. Houve uma troca de tiros no local onde ele trabalhava. Vários colegas dele tinham sido feridos e o mais chocante foi que um deles tinha perdido a vida. Anselmo não conseguia acreditar. Se ele não tivesse voltado para casa, estaria bem no meio de tudo aquilo. Ele ficou em silêncio por muito tempo, sem saber o que dizer. Depois que os policiais tomaram o depoimento dele, nos dias seguintes, Anselmo voltava para casa abatido, não fisicamente, mas com o ânimo completamente em baixa.
Ele não parava de pensar no que havia acontecido. E isso começou a gerar desconfiança entre os colegas. O fato de ele ter saído apenas alguns minutos antes de tudo acontecer parecia suspeito para alguns. Mesmo sem ninguém dizer nada diretamente, dava para sentir que achavam estranho sua saída tão apressada. Não havia provas de nada e nenhuma acusação foi feita, mas o clima no trabalho mudou. Os olhares já não eram os mesmos e acabamos decidindo que o melhor seria deixar a cidade e recomeçar em outro lugar. Às vezes, eu ainda penso naquela noite, naquela mulher vestida de preto. Não sei quem ela era, se era um fantasma, um espírito ou talvez a própria morte, mas estou certa de que foi um aviso, um sinal de que algo estava para acontecer. Anselmo não trabalha mais com segurança privada e, apesar de nossa vida ter mudado muito, sou eternamente grata àquela figura que apareceu em nossa casa, que me fez ligar para Anselmo e o trouxe de volta. Embora nunca tenhamos descoberto quem ela era ou o que queria, estou convencida de que sua aparição nos salvou de um destino terrível. Perto de onde eu morava tinha uma casa que todo mundo chamava de Casa Fantasma. O motivo? A construção nunca foi terminada e ela ficou lá, vazia e inacabada por anos. Era um lugar meio sombrio, num quarteirão que também não inspirava muita confiança, cheio de casas que pareciam abandonadas ou com donos que claramente não ligavam muito, já que o mato crescia alto e tinha ervas daninhas por todo lado. Uma noite, eu e minhas amigas Sara, Pedro e Aline estávamos meio entediadas, só dirigindo pela cidade sem rumo. Depois de pegar algo para comer, Pedro teve a brilhante ideia de darmos uma olhada na Casa Fantasma. E não era só espiar de longe, ele queria entrar de verdade. As meninas toparam e eu, claro, fui junto. Estacionamos algumas casas antes da Fantasma, numa rua onde só tinha um poste aceso, deixando o resto completamente no escuro. Para piorar, muitas das casas nem tinham luzes acesas, dando um clima ainda mais sinistro. Como eu disse, as casas ao redor pareciam abandonadas, mas não eram. Dava para ver carros em algumas garagens. A gente saiu do carro bem quietinhos, tentando não fazer barulho, e fomos andando até a casa. Ver aquela construção de 2 andares, inacabada no meio da escuridão, era realmente de arrepiar. Primeiro, tentamos a porta da frente, mas estava trancada. Então, começamos a andar ao redor da casa, testando todas as janelas até que uma delas finalmente abriu. Sara, que era a menor do grupo, entrou pela janela e foi direto destrancar a porta dos fundos para a gente. Só que, quando ela chegou lá, a porta já estava destrancada, o que significava que qualquer pessoa podia ter entrado a qualquer momento. Assim que entramos, fomos recebidos por um cheiro estranho, uma mistura de madeira velha e algo que lembrava urina de gato, só que apodrecida. O térreo estava mais completo do que eu esperava e era bem espaçoso, com vários cômodos, mas sem nenhum móvel. A gente acabou se separando, cada um indo para um canto. Eu subi as escadas para o 2º andar, e lá em cima as coisas estavam mais inacabadas, com as paredes ainda no osso sem revestimento. Do andar de baixo dava para ouvir o barulho dos meus amigos. Eles já estavam começando a fazer bagunça. Desci as escadas meio apressada, pisando pesado. Como o andar de cima não tinha muito a oferecer, fui de volta para o térreo e encontrei Sara. Ela me perguntou: "O que tem lá em cima?" E eu respondi: "Ah, tá meio inacabado lá." Mesmo assim, ela resolveu subir para dar uma olhada. Eu, por outro lado, me interessei pelo porão e fui procurar. Achei a porta, uma marrom meio gasta, bem debaixo das escadas. Assim que abri, o cheiro forte de urina de gato me atingiu de novo. Comecei a descer os degraus, e lá no fundo, o ambiente parecia bem mais degradado que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com algo marrom avermelhado, meio enferrujado. Minha primeira reação foi pensar em tinta, mas a cor me fez questionar se não era sangue. Olhei ao redor do porão vazio, e num dos cantos vi uma cadeira de madeira e uma mesinha com um livro em cima. Chegando mais perto, vi que era uma Bíblia Sagrada. Foi então que ouvi passos descendo as escadas. Falei quase sussurrando: "Ei, venham ver isso aqui." Mas ninguém respondeu. Quando olhei para trás, não vi ninguém nas escadas.
Perguntei. Quem tá aí? Foi aí que percebi uma garota sentada, encostada na parede. Só que demorou 1 segundo para eu notar que não era nem a Sara, nem a Aline. Era uma mulher estranha, com o cabelo absurdamente longo e bagunçado, olhando fixamente para mim. Logo depois ouvi uma das meninas gritar lá de cima, seguida pela voz do Pedro me chamando. Vamos sair daqui agora. Tudo o que consegui dizer foi, santo. Enquanto disparava do porão, subindo as escadas a toda, vi meus amigos já saindo correndo pela porta dos fundos. Eu nem sabia o que eles tinham visto, mas corri logo atrás. Fomos direto para o carro sem olhar para trás e só paramos quando estávamos todos dentro. No caminho de volta, perguntei o que eles tinham visto, já que eu tinha visto uma mulher com um visual bem perturbador descendo para o porão. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, mas uma das garotas finalmente conseguiu explicar que eles viram 2 homens parados em um dos cômodos vazios do primeiro andar. Eles notaram uns objetos escuros no chão daquele cômodo, mas não conseguiram entender o que eram nos poucos segundos antes de saírem correndo. Eles não chegaram a ver os rostos dos caras, mas tinham certeza de que eram homens pela altura deles. Eu sinceramente não faço ideia do que estava rolando naquela casa. Se era algum tipo de culto sinistro ou só encontramos alguns sem teto. Seja o que for, você não me pagaria o suficiente para voltar lá. Não moro mais naquela cidade nem naquele estado, então não faço ideia do que aconteceu com a casa. Mas olhando a última imagem do Google Maps de 2019, parece que ela ainda está inacabada. Meus amigos e eu moramos em um lugar realmente agradável. Imagine aquele típico bairro suburbano. É um ambiente bem calmo, e as pessoas por aqui já estão acostumadas com a sensação de isolamento que ele oferece. O último lugar onde você esperaria que algo perigoso pudesse acontecer, exceto pelo que vou contar agora. Minha cidade sempre teve esse silêncio reconfortante, do tipo que você acaba desejando sentir. Isso aconteceu há alguns verões, e por mais que eu tente, jamais conseguirei tirar essa lembrança da minha cabeça. De qualquer forma, meu amigo Léo e eu sempre fomos aqueles garotos que gostavam de arrumar confusão sempre que podíamos. Hoje, quando penso nisso, fico tentando encontrar uma explicação para nosso comportamento. Talvez fosse nossa maneira adolescente de expressar um espírito rebelde ou algo assim. A gente morava na mesma rua e depois da escola saíamos juntos todos os dias. Nosso bairro era basicamente composto por casas enormes e muitas árvores altas. Então, durante a semana, não tínhamos muito o que fazer, a não ser que decidíssemos ir para cidades vizinhas. Na maioria das vezes, a gente acabava se divertindo por conta própria. Havia uma mansão bem famosa no alto de uma colina e ela estava abandonada desde que qualquer pessoa podia se lembrar. Não era nada demais. Toda criança da minha cidade já tinha ido lá. Os cômodos estavam praticamente vazios e era raro encontrar uma parede que não estivesse toda rabiscada de grafite. O lugar era especialmente assustador por ficar bem ao lado de um grande cemitério. Para Léo e eu, aquela mansão ao lado do cemitério era nosso plano B. Quando não tínhamos nada melhor para fazer, a gente ia lá fazer alguns grafites ou simplesmente ficava no telhado, fumando e relaxando. Essa foi uma dessas noites. Já era bem tarde, por volta das 3 da manhã de uma quarta-feira, e Léo e eu tínhamos acabado de ser dispensados por algumas garotas com quem havíamos marcado. Estávamos um pouco frustrados, então pensamos que atirar pedras na mansão seria uma forma decente de aliviar o estresse. Se estivéssemos sóbrios, talvez fôssemos um pouco mais cuidadosos e não fizéssemos uma coisa tão idiota. Mas era uma noite de verão, estava tarde, e a verdade é que não estávamos nem aí. Convenci Léo a não dirigir. Estávamos mais do que um pouco bêbados, e depois de uns 20 minutos de caminhada, chegamos ao topo da colina e fomos recebidos pela visão familiar, mas ainda assim sombria. As vinhas se enroscando nos tijolos sujos, quase todas as janelas quebradas, e o telhado com pontas perigosas. A sensação de estar ali era definitivamente estranha, especialmente àquela hora da noite. Sem pensar 2 vezes, Léo pegou uma pedra e lançou em direção à casa.
Ela cortou o ar antes de estourar uma das janelas do quarto andar. Na luz fraca da lua e dos postes ao redor, não dava para ver com clareza, mas o barulho alto do vidro quebrando foi prova suficiente. Sorrindo, peguei uma pedra também e atirei, acertando uma janela do segundo andar. No topo da mansão, antes do quarto andar, havia uma pequena janela isolada, provavelmente do sótão, que parecia estar lá sozinha, como o ponto mais alto da casa. Léo me desafiou a acertá-la. Eu tentei umas 10 vezes, mas acabei desistindo, já irritado. Léo riu, pegou uma pedra e disse: "Olha isso." Ele se concentrou por alguns segundos e lançou. Fiquei impressionado enquanto via a pedra voar pelo ar e, com um estalo satisfatório, quebrar a janela do sótão. Fiquei boquiaberto. Nós dois ficamos ali por um momento, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Léo estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda fixado na janela quebrada, vi algo escuro sair da escuridão e vir em nossa direção. Dei um pulo, totalmente confuso com o que acabara de testemunhar. Léo e eu olhamos para a pedra que tinha caído no cascalho à nossa frente. Era exatamente a mesma que ele tinha acabado de lançar. Eu sabia disso porque uma das faces tinha uma marca em formato de Z, bem característica. Ficamos em silêncio por alguns segundos, claramente um pouco abalados. Era tarde demais para que outras crianças estivessem por ali fazendo o que estávamos fazendo, mas essa era a única explicação que conseguimos imaginar. Decidimos que devia ser um grupo de adolescentes tentando nos pregar uma peça, e essa ideia acabou nos animando. Os sorrisos travessos em nossos rostos diziam tudo. Íamos tentar pegá-los antes que eles tivessem a chance de nos assustar. Nos movemos com cuidado em direção à porta da frente, nos abaixando sob uma vinha grossa que caía dos pilares altos. A porta estava entreaberta, como sempre. Já fazia muito tempo que ela não encaixava direito nas dobradiças e nunca fechava completamente. Com o máximo de silêncio que conseguimos, entramos. Nossos olhos se acostumando à escuridão e nossos narizes captando o cheiro de mofo e madeira apodrecendo. Fomos subindo as escadas devagar, que rangiam a cada passo, sem conseguir evitar o som da madeira velha sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e nos posicionamos no pé da última escada. Curiosamente, nunca tínhamos explorado essa parte da casa. O acesso ao telhado ficava do outro lado da mansão, e esse cômodo deve ter passado despercebido por nós. Léo foi na frente, e eu o segui de perto. A escada terminava em uma pequena porta de madeira, que presumimos ser a do sótão. Léo colocou a mão na maçaneta e me olhou. Assenti, e com um movimento rápido ele abriu a porta com força. Antes que eu pudesse ver qualquer coisa, fui atingido por um cheiro horrível que me fez dar alguns passos para trás. Era repulsivo, cheirava a morte e podridão. Algo claramente estava apodrecendo lá dentro. Léo tapou o nariz e entrou. Eu hesitei um pouco mais, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que ficar sozinho naquela escada escura. A visão lá dentro era ainda pior que o cheiro. O cômodo era pequeno e no chão havia um pentagrama branco pintado. Algumas velas estavam apagadas e uma porta de armário fechada, que nós não abrimos. O cheiro forte parecia vir daquele armário e fiquei preocupado que Léo fosse querer investigar. Para nossa surpresa, não havia ninguém ali. Eu já estava no meu limite. Aquilo estava realmente me assustando e não conseguia mais ignorar a vontade de sair correndo dali. Me virei para a porta e foi então que o vi. Na escada, 2 figuras encapuzadas olhavam diretamente para nós. Soltei um palavrão e corri na direção de Léo. Nesse exato momento, ouvimos passos pesados subindo as escadas atrás de nós. Estávamos em apuros. Conforme os passos se aproximavam da porta, eu me preparei para encarar quem quer que fosse, pronto para uma briga. Mas aí Léo gritou: "Cara, vamos logo!" Virei e vi Léo já pela metade da janela quebrada, provavelmente pisando no telhado. Corri para fazer o mesmo e assim que cheguei lá fora, ouvi a porta ser aberta com força. Atravessamos o telhado o mais rápido que podíamos em direção à saída que conhecíamos, sem querer esperar para ver se alguém estava nos seguindo. Se a situação não fosse tão séria, eu não sei se teria coragem de continuar. Estava tão escuro que mal conseguíamos enxergar. Um passo em falso e estaríamos rolando para a morte.
Segui Léo de perto até chegarmos à entrada do telhado, uma pequena escotilha que levava a uma escada. Léo tentou abrir a escotilha, mas ela estava trancada por dentro. Foi então que ouvimos uma voz grave ecoar de longe. "Eles foram por ali!" A voz profunda até hoje me arrepia só de lembrar. Sem pensar duas vezes, chutei a escotilha com toda a força do meu pé direito, e ela cedeu com um estrondo alto o suficiente para que qualquer um dentro da casa, ou no telhado atrás de nós, soubesse onde estávamos. O impacto me jogou direto no buraco, e se minhas mãos não tivessem agarrado a escada instintivamente, eu teria me machucado feio. Léo gritou para eu ir rápido, então desci o mais depressa que pude, ignorando a dor que sentia na perna. Nós dois corremos pela outra escada e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e disparando em direção ao cemitério. Léo parecia estar tranquilo. Ele até ria. Já eu estava tão apavorado que mal conseguia pensar direito. Nunca imaginei que me esconder atrás de uma lápide em um cemitério pudesse ser algo reconfortante. Nós dois ficamos de olho na mansão, meio que esperando que alguém nos seguisse. Esperamos, e foi então que vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas rondando a propriedade, vasculhando freneticamente entre os arbustos e árvores. Fomos nos afastando lentamente pelo cemitério, certos de que não havia como sermos vistos na escuridão. Pulamos a cerca dos fundos e nunca mais voltamos para aquela casa. Até hoje, só posso imaginar que esbarramos em algum tipo de ritual ou encontro bizarro de culto. Por que escolheram uma casa abandonada para isso? Essa é uma pergunta que ainda me faço. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Foi no ano de 2017, quando eu estava me juntando a uma fraternidade na faculdade. Já perto do fim do processo de iniciação, toda a nossa turma de aspirantes fez uma viagem para um hospital abandonado em algumas cidades vizinhas. Isso era meio que uma tradição que todas as turmas seguiam. Peguei carona com alguns dos meus irmãos de fraternidade. Para ser sincero, é muita gente para listar. Então vou só mencionar meu irmão de fraternidade com quem passei a maior parte da noite, Rafael. Ele e eu, junto com outros, fomos ao hospital que ficava ao lado de um parque bem grande. Acabamos estacionando em um dos estacionamentos do parque. Aguardamos até que todo mundo chegasse, e então começamos a andar por um caminho em direção ao hospital. Quando a trilha virou à direita, tivemos que cruzar um pequeno trecho de floresta que separava o parque do hospital. Sinceramente, eu não tinha escolhido os sapatos certos para isso. Fiquei reclamando de estar usando meus Air Force Ones brancos. Depois de passar pela floresta, chegamos à área do hospital, que era cercada por árvores e um estacionamento em volta de tudo. Ver um prédio tão alto que um dia estava cheio de gente e luzes, agora totalmente escuro na noite, dava um arrepio. Era minha primeira vez explorando esse lugar. Alguns dos caras sabiam os jeitos secretos de entrar. Um deles era simplesmente subir por uma das janelas quebradas, no andar de baixo. Fui seguindo mais para o final do grupo. Um por um, entramos por essa janela, que dava em um subsolo. O chão ali estava todo molhado, e foi aí que realmente comecei a me arrepender da escolha dos meus sapatos. Rafael e eu ficamos mais atrás, seguindo o resto do pessoal. Éramos uns 10, então estar em um grupo tão grande acabava tirando um pouco do medo de estar em um lugar assim. Subimos as escadas e o som dos passos de todo mundo ecoava pelo prédio. Caminhamos pelos corredores sombrios, abandonados há décadas, e curiosamente as paredes não estavam cobertas de grafite. Gabriel, um dos caras que conhecia bem o lugar, comentou que não muitas pessoas tentavam invadir porque ninguém imaginava cortar caminho pelo parque para evitar a segurança na entrada principal. Com o tempo, o grupo começou a se dispersar um pouco. Uma parte foi para um lado, outra para outro. Acho que estávamos no segundo andar quando Rafael e eu decidimos pegar um corredor separado. Alguns dos quartos por ali pareciam intocados desde que o hospital fechou,
enquanto outros estavam remexidos com um pouco de grafite nas paredes. Nós dois estávamos em um quarto com uma cama e alguns equipamentos médicos ainda lá dentro, quando ouvimos passos passando pela porta. Viramos na mesma hora e conseguimos ver de relance uma sombra negra cruzando rapidamente a porta e sumindo de vista. Nos entreolhamos e dissemos: "Ei, quem era aquele?" Saí no corredor e no final dele vi alguém parado. Não dava para saber se a pessoa estava olhando para mim ou de costas. Só consegui distinguir a silhueta. Falei: "Quem é você?" E logo em seguida a pessoa entrou em um quarto ao lado. Rafael saiu para o corredor e ficou sem entender o que eu tinha visto. Eu disse que havia alguém ali e que era melhor voltarmos para o grupo. Pegamos o caminho oposto e, eventualmente, começamos a ouvir as vozes ecoando dos nossos irmãos de fraternidade à medida que nos aproximávamos deles. De repente, ouvimos um grito quase ensurdecedor e assustador de uma mulher vindo exatamente da direção de onde tínhamos acabado de vir. Se eu tivesse que descrever, parecia o som de uma mulher sendo brutalmente esfaqueada até a morte. Foi aí que percebi que o som das vozes dos nossos irmãos de fraternidade tinha sumido. Ou talvez os gritos fossem tão altos que abafaram tudo. Corremos de volta em direção aos nossos amigos falando: "Vamos embora." Todos corremos para o andar de baixo por onde havíamos entrado. De algum jeito, acabei ficando para trás no grupo novamente. Um por um, fomos saindo pela janela. Os gritos pararam, mas agora ouvimos passos pesados descendo as escadas. E não eram passos de ninguém do nosso grupo, falando: "Rápido, rápido!" Esperei até Rafael sair, e logo depois rastejei para fora também, morrendo de medo que alguém pegasse meus pés. Corremos de volta para os carros, atravessando a floresta. Quando finalmente chegamos aos carros e conseguimos respirar, contei a todos que tinha visto uma pessoa no corredor onde Rafael e eu estávamos, e os gritos vieram de lá. Saímos todos logo em seguida, totalmente apavorados. Agora, sinceramente, já perdi o interesse em explorar lugares abandonados.